turminha linda, maravilhosa! Tudo bem? Sou Cíntia Vanderalino, autora dos livros Desabafos de Mulher, A Luta pela Libertação e Contos Inocentes para Meditar. Estou aqui para continuar a responder as perguntinhas que vocês me mandam lá no Facebook, lá na fanpage www.facebook.com/obras de Cíntia Vanderalino. Vamos lá? Primeira pergunta de hoje. Quando começou a ter vontade e desejo de escrever seus livros? Sempre foi apaixonada pelo mundo da literatura? Quem mandou essas duas perguntas foi a Andressa Ramos, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Bom, vontade de escrever meus livros eu tenho desde os 22 anos, quando eu escrevi Desabafos de Mulher, em 2002. E eu sempre fui uma apaixonada pelo mundo da literatura. Com 2 aninhos eu já brincava com os livros e com 8 anos eu recebi aquela paixão no meu coração pelos livros e ficou. A paixão pelos livros veio para ficar. Segunda pergunta, aliás, são várias. Como que foi o processo de criação do seu terceiro livro? Ter se formado em pedagogia te ajudou na hora de escrever os livros? É um ponto a favor do escritor ter um curso superior. Quem fez todas essas perguntas foi a Gabriela Gasparoni, de Ubá, Minas Gerais. Bom, o processo de criação do terceiro livro, do Contos Inocentes para Meditar, foi assim. Eu tive um exercício na faculdade que eu tive que fazer uma redação de 25 linhas sobre o tema ética. E eu criei, na verdade, sem querer querendo, o resumo do primeiro conto desse livro. E eu achei tão legal essa historinha, tão bacana, que eu resolvi ampliar. Mas não ficou o suficiente para um livro. Então, eu resolvi pensar em mais 6 historinhas para esse livro. Então foram surgindo histórias, lembrei de uma que minha mãe me contou, que foi fato verídico, e uma também surgiu de fatos que eu presenciei na minha classe quando eu estava no primário, cansei de ver, e foi assim que eu criei o Contos Inocentes para Meditar. Muito bem. Ter se formado em pedagogia te ajudou na hora de escrever os livros? Sim, ajudou sim. Principalmente numa coisa muito peculiar dos meus livros. Isso aqui, ó. Esse espaçamento de 1,5 cm que tem nos textos. Foi técnica que eu aprendi na faculdade. E isso os leitores gostaram muito. É um ponto a favor do escritor ter curso superior? Sim, sim, porque você acaba tendo respaldo e ampliando bem a sua mente. Falou? Terceira participação de hoje, são 2 pessoas que mandaram essas perguntas. Aliás, é um comentário e uma pergunta. O Brasil ainda é um país no qual se lê muito pouco. Os livros são considerados caros para os padrões econômicos do país. Como você enfrentou esse desafio? Quem mandou foi a Elaine e a Aline Herrera, de São Paulo, capital. Muito bem. Como eu enfrentei isso? Simples. Na editora dos meus livros, eu coloquei um preço baixo de direitos autorais para que os meus livros ficassem mais acessíveis ao público. Eu cobro um pouco abaixo do padrão do que outros autores escrevem lá. Cobram lá. Tá? Quarta pergunta. Aliás, são 3. O que te inspirou a escrever e ser escritora? O que mais desanima no escritor? Existe esse lance de inspiração ou é só se esforçar e escrever que sai alguma coisa? Quem mandou essa pergunta foi o Lucas, de Guapimirim, Rio de Janeiro. Bom, o que me inspirou a escrever e ser escritora foi a vontade de compartilhar os meus pensamentos, as minhas ideias. E também quando eu estava na 8ª série, uma moça me deu deu ideia de escrever livro, porque ela lia minhas redações e achava bem legal. O que desanima num escritor? Simples, 3 coisas desanimam. A falta de interesse das pessoas no seu livro, as críticas negativas só para chincalhar
E também a pessoa falar, não quero seu livro, mesmo sem conhecer nada a respeito. Só fala, olha pra capa, ou olha pra tua cara e fala, não, não quero teu livro e acabou, não enche o saco. Isso desanima qualquer um. É chato, né? Cada um tem a sua opinião, mas eu estou sendo sinceríssima. Desanima sim, pelo menos no meu caso. E a última pergunta de hoje é, qual a sua maior fonte de inspiração? O que te move no mundo literário? Pergunta dupla. É da Janaína Blanc, de Guarulhos, São Paulo. Qual a minha maior fonte de inspiração? Eu digo para vocês qual que é. É a sociedade em geral, as pessoas. Tudo ao meu redor é fonte de inspiração. E o que me move no mundo literário? Simples. O desejo de produzir literatura para poder ajudar as pessoas e entreter também. Isso me move mesmo. E as pessoas que admiram os meus livros também são uma grande movimentação na minha carreira. Ai, cada fã do meu livro, pra mim, ó, maravilha. É crème de la crème. É muito legal. Gente, eu quero agradecer quem mandou as perguntinhas, quem está assistindo pelo YouTube também, pela audiência, pelo carinho. E lembrando que as minhas obras são vendidas no site www.clubedeautores.com.br e a minha fanpage é www.facebook.com/obras de Cíntia Bandeira Lino. Deixa suas sugestões, as suas críticas, as suas dúvidas. Quem quiser fazer pergunta também, nos comentários no YouTube e também lá na minha fanpage, tá bom? Tem o post lá. Um super beijo pra todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau!